Oi, tudo bem? Esse módulo de práticas vai servir como um guia de autoestudo para a gente conseguir observar, visualizar um pouquinho melhor a forma como nós temos a tendência de seguir certos ciclos a cada semana do mês, assim como as fases da lua. O primeiro passo é saber em qual fase da lua está acontecendo a sua menstruação. Se ela estiver acontecendo junto com a fase da lua nova, isso significa que você está seguindo o ciclo da lua branca, onde você flui naturalmente junto com a energia da lua. Quando nós entramos na energia do ciclo da lua branca, a nossa potencialização fica mais forte no sentido da criatividade, da nutrição, do cuidado e da fertilidade. Com movimentos de reação com uma energia mais yin, entre o yin e yang, e isso representa a energia mais feminina entre esses dois polos. Mas se você está menstruando na fase da lua cheia, você segue o ciclo da lua vermelha. Isso significa que a sua energia de expansão está mais voltada para o interno e para poderes de cura. Toda essa energia que poderia ser, essa energia da menstruação que poderia ter sido usada para gerar uma vida, é usada para fortalecer ainda mais o nosso interno, o nosso interior e a nossa energia espiritual. Tendo movimentos mais yang, entre yin e yang, a energia masculina entre esses dois polos, tendo uma energia de ação muito forte. Caso você esteja menstruando na lua crescente ou na lua minguante, isso significa que você está num período transitório, que em alguns ciclos provavelmente a sua menstruação vai se realinhar a alguma outra lua. Se o seu ciclo não esteja alinhado com o ciclo da lua branca, que foi utilizado para a montagem das práticas de yoga que a gente vai fazer no módulo, você pode seguir os ciclos de acordo com a sua própria menstruação, de acordo com o seu próprio ciclo, né? Sendo a primeira fase do ciclo a fase da menstruação. Então você começa a contar lá no dia 1, no dia da sua menstruação, no primeiro dia da sua menstruação é considerado o dia 1 e depois você vai contando a partir dali. A gente está disponibilizando também a mandala lunar, onde é uma mandala lunar. A gente usa cada quadradinho desse para poder identificar, cada coluna significa um dia do mês, né? E a gente vai anotando como a gente se sente. Você pode usar também como um mini diário, um mini organizador de metas, anotando os dias da semana que você foi na academia, por exemplo, os dias que você descansou, o dia que você praticou yoga, o dia que você bateu a sua meta de águas diárias, por exemplo. Enfim, pode ser um despejo de ações também, mas principalmente um lugar onde você vai observar os seus sentimentos, como você se sentiu em cada dia, se você estava disposta, se você não estava disposta, e você vai colorindo para que depois você possa observar e comparar e fazer essa leitura de quais são os dias da semana do seu ciclo, principalmente, né? Que você tá mais disposta, de que você tá mais introspectiva, de que você tá mais expansiva, e assim você se cobra um pouco menos, você leva a vida com um pouco mais de leveza, e a gente vai fazendo esse caminho juntas, se estudando e entendendo qual é a forma que funciona melhor para cada uma no individual. Então, a primeira semana é a do ciclo menstrual, depois, onde a nossa energia fica um pouquinho mais baixa, né? Porque a gente tá em um momento de iniciação de um novo ciclo, né? Então, a gente começa a preparar esse terreno, a co-criar com intuições. É um ótimo momento para escrita, a criatividade também floresce, então é um bom momento de insights. Logo depois, a gente vai passando para o período pré-ovulatório, que vem antes da ovulação, né? A fase folicular, onde a gente começa a ter uma subida dessa energia que estava em queda na fase da menstruação, onde a gente precisa de mais introspecção. Então a energia começa a subir e a gente começa a ter um pouco mais de foco e se abre um pouco mais para aprender coisas novas. A gente tem um pouco mais de facilidade em aprender coisas novas, a se concentrar nesse período depois da fase da menstruação,
que é a fase pré-ovulatória. Depois da fase pré-ovulatória vem a fase ovulatória, onde ocorre o período fértil, onde a gente tem aquele boom, aquela dose de autoestima que cai sobre nós, né? O aumento da energia de forma geral, conseguindo fazer mais força, ter mais disposição física mesmo. E é um ótimo momento pra gente explorar essas ações mesmo, explorar as coisas que a gente tinha, os insights que a gente tinha escrito, as coisas que a gente tinha organizado nas outras fases, a gente coloca em ação nesse período, no nosso período fértil, na fase que a gente está ovulando. Depois da fase ovulatória, vem a fase lútea, onde a gente começa a preparar o nosso corpo para poder chegar na fase menstrual novamente, né? Então, na fase lútea, a gente é uma fase que convida ao desapego, onde a gente vai se preparando, mais introspecção, vai organizando, a gente fica um pouquinho mais sentimental, a energia vai começando a dar aquela baixada, então a gente pode usar para ter menos cobranças excessivas, né? E observando tudo isso. Então é interessante que você faça as práticas de yoga de acordo com o seu próprio ciclo. E caso você observe que ela também está batendo com os ciclos da lua, você observa como é que está sendo esse momento, essa energia, como está sendo sustentar essa energia. E caso não esteja menstruando junto com a fase da lua nova, também observa como está sendo carregar essa energia. Aproveita os momentos da fase da menstruação para escrever, para escrever os seus insights, para observar aquilo que você quer co-criar no seu próximo ciclo, as coisas que fazem sentido você manter nesse próximo ciclo. E é isso, bora praticar juntas?